Bom dia, estamos aqui mais uma vez nesse programa que trabalha com a intenção de tornar o empreendedorismo uma ciência que te transforme em alguém merecedor do melhor que nós possamos imaginar. É muito bom tê-lo aqui novamente, nessa quarta-feira, dia 27 de julho de 2022, já estamos aqui com o nosso convidado, Thiago César, e logo a gente vai começar nosso bate-papo empreendedor. Só que antes, como é de costume, nós criamos esse momento de conexão com Deus, esse ser maior que é o nosso grande sócio, como eu costumo falar, que nos deu um grande empreendimento, que foi a nossa vida. A questão é como nós conduzimos tudo isso. E para que você possa refletir, que você possa realmente perceber a importância que você tem na sua própria vida, nós temos sempre o objetivo de trazer uma informação, uma palavra, quem sabe, que faça diferença no seu dia. Então, esse é o nosso objetivo. Mais um dia. E como será o seu dia? Você já definiu isso? Muitas pessoas tendem a esperar o final do dia para começar a agradecer ou reclamar, quem sabe. Outros já começam pela manhã. Já reclamando? Também. Alguns começam agradecendo. A sugestão de hoje é que você possa começar o teu dia agradecendo por aquilo que você estava desejando, e sim já como conquistado, como seu, como algo que você já tem em suas mãos. É simples. Se vai dar certo, depende do teu esforço. Nós temos um poder incrível que Deus nos deu de criação. A grande questão é quanto tempo você leva para pensar no que fazer. Faça. Apenas faça. Certo ou errado, quem faz tem mais resultado. E hoje pode se tornar o dia mais especial da sua vida, se assim você decidir, se a tua vontade realmente é essa. O melhor dia até agora, é claro. Eu tenho certeza que é. Se você ainda faz parte desse mundo, é porque alguma coisa você precisa conquistar aqui. E hoje pode ser, se você decidir, o dia da sua conquista. Simples assim. Como eu disse, esse grande sócio, ele cumpre, ele é muito criterioso com a sua parte da sociedade. A outra parte é sua. A pergunta é se você está honrando ter um sócio tão especial. Eu chamo de Deus. E mais ainda olhando para esse grande empreendimento que você ganhou de presente. Eu também ganhei de presente. Que é a vida. Como você vem gerenciando essa vida, administrando esse grande empreendimento? O reflexo de como você trata esse empreendimento vai atingir qualquer coisa que você faça na sua vida. Simples assim. Então, tome posse das suas capacidades e competências e faça acontecer. Se não é por você, faça por alguém. Automaticamente o que vai voltar vai ser incrível. A mensagem que eu quero trazer hoje, a mensagem que eu tiro da Bíblia, e é um meio de transmitir a mensagem de Deus, você pode usar qual você quiser. Em Provérbios capítulo 20 diz o seguinte: O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém, o homem fidedigno
quem o achará? O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. E assim continua uma bela mensagem. O que eu quero que você reflita e pense. E agora é a minha forma de perceber essa mensagem. Todas as nossas capacidades e competências, aquilo que nós possuímos, todos nós temos, sim, tudo que nós precisamos. Porém, o quanto você está levando de tempo para expor isso, para pôr para fora, para atingir alguém com a capacidade e a competência que você tem. Deixar um pouquinho de lado os julgamentos, os arrependimentos, as reclamações, o se vai dar certo. E começar a expor, externalizar aquilo que você realmente tem de bom. Encontre algo que você tem de bom. Tem. Por mais que seja difícil você encontrar, existe. No meio de 100 coisas, uma é boa. Certeza. Tenha esse olhar para com você. Traga para fora uma coisa boa que você tem e comece a usar ela no dia de hoje. Só hoje. Só hoje. E aí algumas mágicas no seu dia irão acontecer. Pessoas vão olhar para você sorrindo. Pessoas vão até te pagar por alguma coisa que você está fazendo. É assim que o bom empreendedor tem resultado, fazendo a diferença na vida de alguém. Eu quero que você entenda, talvez nem tente entender o que eu estou te falando, aceite. Simples assim, escolha algo que eu te falei nesse momento e use. Se for por sugestão, agradeça por qualquer coisa, até aquela que você acabou de reclamar. Agradeça. Acordou e está calor? Agradeça por sentir calor. E assim o seu dia já se torna o mais incrível da sua vida, até agora. Que Deus abençoe muito a sua vida. Daqui a pouquinho a gente já começa aqui o nosso bate-papo empreendedor com o nosso convidado. E vamos falar muitas coisas importantes para você que quer empreender, que já está empreendendo, está passando por alguma situação, mas que com certeza algum ponto deste treinamento, mais do que uma entrevista, fará sentido na sua vida. De volta aqui nos estúdios da Rádio Jara, já então com o Bate-Papo Empreendedor no ar. Eu, Ederson José Engler, hoje tenho a honra de entrevistar Thiago César. Bom dia, Thiago. Bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo. Hoje, como eu falei agora há pouquinho no momento de conexão com Deus, que mais que uma entrevista, nós vamos lidar como um grande treinamento. O Thiago tem uma experiência muito grande, literalmente com aquilo que faz qualquer tipo de negócio dar certo, que é a venda, né? Tem que ter a venda e, claro, nós vamos falar sobre gestão de time, sobre conexão, como que as pessoas podem seguir você, empreendedor ou empreendedora, como as pessoas podem gostar do seu negócio, do seu produto. Isso tudo a gente vai estar aqui por 1 hora falando. Então, por isso que é treinamento. A pessoa que quer empreender, ou está pensando pelo menos em empreender, ela pode pôr no papel, no projeto dela, algumas estratégias que vão fazer isso acontecer com mais velocidade. Thiago, Campo Grandense, conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, para o pessoal saber um pouquinho mais de você. Excelente. Primeiramente, agradecer o convite de vocês. Um prazer estar aqui com vocês. Já há algum tempo a gente vem trocando essa ideia de marcar. Só precisava bater as agendas certinho e deu certo agora dessa vez. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, cara, eu nasci no Rio Grande do Sul. Com 4 anos de idade eu fui para Bonito. Em Bonito, meus pais morando lá, a gente iniciou a vida, vamos dizer assim. Eu com aproximadamente, não vou lembrar agora exato, mas aproximadamente 24 anos, 23 anos. Deixa eu caçar aqui nas minhas ideias. Não, 22. Isso. Aproximadamente 22 anos de idade eu venho para Campo Grande com o intuito de estudar, fazer uma faculdade, alguma coisa assim. Porque até então, na minha concepção, a única maneira de se ter bons resultados financeiros, ter sucesso,
seria através de fazer uma faculdade e trabalhar para alguém. Ter um diploma. Ter um diploma, exatamente. E eu vim para cá nessa ânsia. Mas eu sou uma pessoa que nunca gostou de trabalhar para os outros. Então eu tinha uma certa dificuldade com isso. Tanto que eu tenho de carteira assinada só 1 ano e meio. Que eu tenho na minha carteira de assinatura lá. Então era um pouco dificultoso para mim esse negócio. Era um trem que me travava. Trabalhar para alguém, ter um horário e chegar no final do mês eu ter meio que o cara decidir quanto que eu tenho que ganhar, quanto eu mereço ganhar. Aquilo pagar me incomodava. Pelo teu tempo, né? Isso, aquilo me incomodava. E eu não entendia, mas eu já estava vendendo. Então esse é minha primeira lição de vendas para mim mesmo. Foi que eu achava que eu não era bom em vendas. Só que quando eu caí em si, eu me dei conta, eu estava vendendo. Só que naquela época eu vendia o meu tempo e o cara comprava o meu tempo, só que ele comprava fiado, porque ele pagava um mês depois só. Pagava só 30 dias. Verdade, ele acabava. Ele pagava 30 dias depois só. Então ele comprava o meu tempo fiado, eu trabalhava para ele o mês inteiro e ele me pagava lá na frente. Só que ele recebia à vista, porque os clientes pagavam ele e tudo mais. Então eu comecei a entender que isso era venda também, sabe? Eu estava vendendo, eu só precisava entender a maneira correta de vender para que eu pudesse ter bons resultados. E aqui eu até cheguei a me matricular numa faculdade e não dei sequência, aquilo eu ficava lá dentro, me agoniava ficar lá dentro realmente. E na época eu estava namorando, aqui em Campo Grande, já estava namorando, a minha esposa, atual esposa hoje, que era minha namorada na época, né, faz 12 anos já, ela se formou em Direito, passou na prova da ordem, isso antes de terminar a faculdade, mais 1 ano estudando em casa, passou num concurso federal e tudo mais. E eu tava com os meus 23, 24 anos ali e tava sem rumo, não sabia para onde ir ainda. E nesse tempo eu arrumei um emprego. Comecei a trabalhar numa concessionária aqui em Campo Grande, não era na venda de carros, né? Não vou falar o nome também porque não patrocina aqui o programa, então não vou exaltá-los. Não merece muito também não. Mas eu trabalhei numa concessionária e naquela época, cara, eu fui pedir uma oportunidade pro meu gerente, porque na época eles me chamaram e falaram, olha, a gente vai ter que trocar você de setor. Porque não dá aqui onde você tá. Eu estava no atendimento, né, ao público, mas não era na venda de carros. Eu não estava vendendo carros. Porque você fala, trabalhei na concessionária, o povo fala, você vendia carros? Não, eu trabalhei em uma concessionária, tem 1 milhão de função lá dentro. E eles me chamaram e falaram, a gente vai ter que trocar você de setor e colocar você no interno da empresa. Eu falei, olha, eu queria pedir justamente, eu vinha para pedir para vocês uma oportunidade para me colocar na venda de carros. Porque eu sei que ali é onde estão as maiores oportunidades financeiras, ali na venda de carro. Até é possível ganhar mais do que um gerente. Hoje, se eu for... para quem fala que não gosta de vendas, para quem pensa que vendas precisa ter dom e coisa assim, cara, primeiro que vendas é uma ciência, vendas é arte. Então, você pode aprender a fazer aquilo. Mas é a única profissão que o gerente... Eu chego a arrepiar toda vez que eu falo isso, porque é uma loucura. A única profissão que o funcionário pode ganhar mais do que o gerente, ganhar mais do que o patrão. Sim. Naquele mês ele consegue fazer mais dinheiro que o patrão. Então é só nas vendas. A venda ela é mágica. Ela é ilimitada. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero ir para lá. E eles viraram para mim e com essas palavras que eu estou te dizendo, eles falaram, Thiago, você não tem perfil para vendas. Nossa. Então nós teremos que colocar você no interno ou então a gente vai ter que te demitir, cara. Aí eu falei, eu prefiro que vocês me demitam, porque eu já recebo R$1.000 por mês, né? Na época eu achava que eu ganhava R$1.000. Não, eu recebia R$1.000 por mês. Né? Então, eu recebia R$1.000 por mês. Os caras iam baixar ainda meu salário e me colocar num lugar que tinha pouco acesso a pessoas. Clausurar. Eu falei, não faz sentido. Não faz sentido. Então, me demite, que eu prefiro que ser demitido. Fui demitido e aí, aqui em Campo Grande, fazendo um resumão, né, geral, um amigo me encontra, um conhecido, na verdade nem era meu amigo, hoje é um cara que eu sou grato a Deus demais pela vida dele. Ele me persegue, ele não me encontra, ele me persegue e me fala que ele quer me apresentar uma nova oportunidade de negócios, onde eu posso fazer dinheiro ilimitado, posso fazer meu salário, posso ter a vida que eu sempre sonhei através das vendas. E quando ele me falou aquilo, na hora, na minha cabeça, falou assim, você não tem perfil para vendas. Que foi o que o gerente lá falou. Que eu tinha acabado de falar. Então, nossos psicólogos e nosso time disse que você não tem perfil para vendas. Então, já vai uma outra chave que talvez possa
deixar pra galera abrir dentro da mente que você não é o que as pessoas falam que você é. Primeiro, você não é locutor. Você está locutor aqui hoje Sim. de um programa de empreendedorismo totalmente diferente. Você não é médico, você que está ouvindo, você está médico. Então, isso é o que você vive agora. E é o que é muito complicado você ouvir o rótulo que as pessoas te dão. Eu vi que você começou o programa do jeito que eu sempre gosto de começar os meus eventos, que é agradecendo e dando honra a quem tem honra, que trouxe a gente até aqui esse momento. Eu sou um cara que acredita muito em Deus e primeiro eu, conhecendo um pouco mais de Deus, eu fui buscar, peraí, será que Deus fala alguma coisa de mim? Deixa eu ouvir o que Deus fala de mim, que eu sou, para depois eu ouvir o que os outros dizem que eu sou, para eu pesar o que eu quero acreditar que eu sou, sabe? Em quem eu quero acreditar. Em quem eu quero acreditar. Então, esses dias me falaram assim, cara, o meu destino é esse. Meu destino é isso aqui, eu tenho que viver isso aqui, eu quero viver isso aqui, porque isso aqui é o meu destino. Poxa, né, minha vida, trabalhar para os outros e tal. E aí eu sou muito curioso. Eu nunca gostei muito de estudar, tanto que eu fiz o supletivo. Só que até entender a diferença, é muita informação talvez pra galera agora de uma vez assim, mas vai ficar gravado, dá pra escutar, né? Umas 1000 vezes. Eu nunca gostei de estudar, eu achava. Só que quando eu parei para analisar, não é que eu não gostava de estudar. Estudar eu até gostei, depois que eu conheci o mundo do empreendedorismo eu gostei. Eu nunca gostei da escolarização. Essa parte era complicada para mim. E a diferença é simples. Se eu pegar escolarização, esse ensino que a gente tem desde sempre nas escolas, onde você vai aprender milhares de coisas que você não vai usar na sua vida, e o estudar é onde você pega coisas que você vai aprender agora, vai monetizar logo em cima, você vai conseguir fazer dinheiro com aquilo e tudo mais, você vai focar em alguma coisa exclusiva e vai tirar proveito daquilo de imediato. Sim. É diferente da escolarização, onde você não sabe o que vai acontecer depois. Na verdade, não conta certo o que vai acontecer, né? Eles só falam assim, vai, né? Exato. Tipo assim, mas vai pra onde, né? Não, Isso. vai indo, né? Uma hora você chega. Isso é complexo. É a mesma coisa de você entrar na faculdade de Direito, você aprende todas as leis, só que Thiago, você não aprende a buscar cliente. E o interessante é que assim, eu sempre pego de todos os entrevistados, que eu falo assim, que o nosso objetivo como comunicação, né? Como informar as pessoas é trazer tipo, informação, dica, conhecimento, conteúdo, mas muito mais do que isso são os exemplos. Então, assim, quantas pessoas hoje passam, né, por essa situação de ser taxado como tal coisa, né? Você nunca vai chegar onde você quer. A grande questão é que nunca vai acabar, né, esse tipo de coisa. Você vai ter alguém julgando alguém, né? Por isso que eu sempre sugiro que quem quer eliminar julgamento começa a agradecer, né? Começa a olhar para dentro. E ontem, até no treinamento de uma empresa, vários colaboradores lá, e o meu estímulo sempre é a venda. De qualquer coisa, seja... Não tem nem como mensurar, mas um cachorro quente a um carro é vender. É vender. E eu falo mais, né, que é mais tranquilo, é apresentar um produto, é falar de um benefício, é falar o que a pessoa vai ganhar, né, com aquilo. E foi interessante que no meio ali de 8 profissionais, a maioria falou assim, mas eu não sei vender. Eu falei, então... Mas você já vende alguma coisa, só não está sendo recompensada por isso, você já vende alguma coisa. E eu, depois de estudar sobre mentalidade, programação neurolinguística, coach, hipnose, entendendo algumas coisas sobre perfil comportamental. E aquilo quando você fala assim, você não é o que os outros falam. E justamente, e nem tem como você afirmar, eu quero ser quem eu quiser. Também não dá certo. Você tem que entender de onde você vem, a sua essência. Então, quem te criou, né, entender esse processo como base, e aí sim, ninguém mais pode falar. Quando você falou assim, tipo, entender quem te criou, né, ou quem diz o que você é, se Deus, o que Deus está te falando, na essência de quem te criou, e algumas pessoas que gostam de dar opinião, né, que eu digo que opinião não serve para nada, né, principalmente quando é contra alguém. Isso. E para se valorizar, que é o ganho, né, ter razão. Então, você que está ouvindo, que vai ouvir, que está talvez anos pensando como empreender da melhor forma, né? Vai lá, faz, erra logo, faz logo errado, porque do momento do erro você sabe agora uma forma de não fazer. E você contando a tua história, então você passou por isso. E provavelmente naquele momento isso te incomodou.
Claro. Né? Incomodou. Até eu entender, né, como era de fato as coisas. E como lidar, então, como eu disse, assim, sempre vai existir pessoas que vão falar dos outros. Isso é fato, né? Como você lidou com isso? Tipo assim, pô, vou dar uma na orelha desse cara, né? Vai cuidar da sua vida, né? Ou você ficou cabisbaixo, triste, foi viver a depressão. Como que foi para você sair disso? De verdade, eu fiquei assim, será que eu não presto pra nada mesmo? Você questionou? Me questionei, porque eu nunca consegui ficar num emprego. E aí, e não é porque eu não queria, eu queria até o emprego e tudo mais. Mas esse foi o primeiro ponto, eu me questionei, eu falei, cara, será que eu não sou bom em fazer absolutamente nada mesmo? Será que não é possível que Deus me colocou aqui nessa terra pra não saber fazer nada? Eu sei fazer alguma coisa, não é possível. Eu vim da música e tudo mais, mas eu não tava mais no mercado, porque não tinha rolado pra mim. Tinha tentado 12 anos ser cantor da noite e tudo mais profissionalmente. E esse foi o primeiro ponto. Depois eu entendi um outro ponto. A opinião das pessoas, isso serve, cara, se a pessoa entender isso e virar essa chave na cabeça das pessoas hoje, da nossa conversa, tá excelente. As pessoas dão opiniões sobre você baseado nas experiências dela com ela. Sim. Então, quando ela fala que você não tem perfil para isso, que você não consegue isso, você não consegue aquilo, ela tá pensando nela, fala, cara, eu não consigo. Então, se eu não consigo, quem é ele para conseguir? Sabe? Te julgando. E esse foi o segundo ponto, sabe? Primeiro eu parei e falei, cara, será que eu não presto para nada? Aí eu fui entender, peraí, mas a pessoa tá me julgando por quê? Aí eu fui entender, tipo, qual que é a visão dela, sabe? E nesse lance de empatia envolve muito isso, um pouco a visão da pessoa sobre o que eu tô sentindo. E o terceiro ponto, cara, que é, sem dúvidas, assim, disparado mais importante, o que eu vou fazer com aquilo que ela me falou? Assim, e aí? Eu vou aceitar ou eu vou buscar aprender para fazer algo diferente? Sim. E aí eu entendi uma quarta coisa. Já que eu vou ser julgado, Ederson, já que eu vou ser julgado, isso é certo, todo mundo está ouvindo vai ser julgado. Se você for um cara que sumir das baladas porque você está estudando para passar para medicina, você vai ser julgado pelos seus amigos como, o cara só pensa em estudar agora, o caretão e tudo mais. Se você vive nas baladas, você vai ser julgado porque você só está nas baladas. Então o que eu entendi? Você vai ser julgado. Então já que eu serei julgado, eu vou me posicionar, a gente estava conversando um pouco sobre posicionamento antes, eu vou me posicionar da maneira com a qual eu quero que as pessoas me julguem. Não sei se a galera conseguiu entender muito bem, mas eu vou esclarecer um pouquinho melhor. Vou dar exemplo. Eu vou num clube, um clube de banho aqui, acho que tem um aqui em Campo Grande até, inclusive, parque aquático, vamos lá, para facilitar. Vou no parque aquático. E eu vou nesse parque aquático de terno e gravata. As pessoas vão me julgar pelo menos de louco. Vão falar, que cara esquisito. Então, eu sei que lá, quando eu entrar lá, vão me julgar de alguma forma. Então, como eu quero que aquelas pessoas me julguem? Eu quero passar despercebido, eu tenho que me vestir igual. Eu tenho que chegar... Agora, não, eu quero ser percebido. Eu vou me vestir um pouquinho diferente, mas eu também não vou de terno e gravata, porque a gente está num parque aquático. Então, é se comportar de acordo com o meio para ser julgado da maneira que você quer. Mas eu não tô nem aí porque os outros vão pensar. Cara, eu entendo isso. E faz sentido, um pouco sentido. Não ligo porque os outros vão pensar. Mas se você tá no mundo dos negócios, se você quer fechar negócio com alguém, não tem como você não ligar porque o cara vai pensar. E Thiago, e pra tudo, né? Não só pra negócio. Sim, se a gente exatamente. pensar em relacionamento, cara, eu quero ser amigo do Thiago. Eu vou viver o ambiente que ele frequenta, eu vou supostamente ter alguns costumes ou buscar ter o costume semelhante ao do Thiago, até que o Thiago fala, esse é dos meus. Isso, aí há o ganho, né? Vamos dizer assim. Relacionamento de amizade, relacionamento amoroso. Tudo. Tudo envolve isso. E tudo é venda. Tudo envolve a venda. Interessante você falando, e o exemplo, eu até usei ontem nessa reunião, né, nesse treinamento, que a gente está reformulando, né, a estrutura, eu digo, comportamental da empresa, não é a estrutura física, né, que as pessoas às vezes fazem reformas, né, e não muda nada, né, fica a mesma bosta. E então eu busco muito trabalhar na essência, que é o perfil comportamental da empresa, os setores e tudo mais.
E eu comecei a fazer uma analogia de uma experiência que eu tive, que eu um dia me dei a oportunidade de ir até o Imacai, que é um belo restaurante, acho que um dos melhores do Brasil. Excelente. É caro, aí vem o julgamento, depende do que você tem no bolso, né? Da oportunidade. Depende do que você quer. Só que a experiência que eu tive naquele momento de estar dentro do Imacai foi incrível, sabe? O garçom era o meu garçom, o atendimento, o prato, a bebida, a energia, tudo estava em função da minha presença. Maravilhoso. Totalmente diferente do tiozinho do cachorro-quente lá do bairro, mas nada contra. É uma outra experiência, de um jeito diferente. E aí as pessoas falam assim, tá, mas você quer dizer então que não dá para mais ir? Eu falei, dá, eu voltei no tiozinho do cachorro-quente, mas eu voltei com um comportamento diferente e eu fui percebido diferente. Então a pergunta é, o que eu tenho como objetivo, baseado em o que eu quero mesmo, independente da situação, de tamanho, né, de querer, qual é o meio que vai me dar o que eu quero? Essa que é a questão. E a permissão pelas experiências, sem o julgamento. Né? Mas será que eu mereço estar lá no Imacai? Tudo bem, é diferente, mas quando a pessoa se posiciona, não tem a ver com condição financeira, tem a ver com eu decidi estar lá. Isso. E aí você contando a tua história, você então tomou uma decisão. Tipo, o que eu faço com a palhaçada que me falaram, né? Eu vou realmente vestir a roupa que eles me disseram que eu tenho, né? De não vendedor. Vou olhar para as coisas que não deram certo na minha vida, porque é uma somatória, né? Tipo, tem as pessoas, elas têm uma capacidade de aumentar o volume das coisas que é mais fácil. É destrutivo, né? E tem mais gente para falar, né? Aí deu errado uma coisa na minha vida, o cara fala, eu também. E aí, mais fácil. Ribanceira abaixo. O cérebro, né? Tem esse viés cognitivo negativo já, de fábrica, né? Parece. E aí você teve que tomar uma decisão. E eu sempre falo que decisão é a moeda de maior valor que uma pessoa pode ter na vida, né? Decidir ser pobre, decidir ser rico. É uma decisão. Eu costumo dizer que é mais difícil acreditar que você pode ser rico do que você ser rico mesmo. Ser rico é muito mais fácil. Difícil é acreditar que você pode. E vamos só transparecer a questão riqueza. Ela tem ligação direta com o dinheiro, tá? Às vezes as pessoas têm fica meio assim em falar, né? É dinheiro mesmo, porque o dinheiro vai te dar um relacionamento de qualidade, você vai poder ir para lugares de qualidade, vai poder viver uma vida de qualidade. Isso é riqueza, e riqueza é dinheiro. Então eu digo que muitos palestrantes, treinadores falam assim, não, riqueza né? Estado de espírito. Não, com fome não dá para você pensar coisas boas, né? A barriga está roncando. Então tem que buscar pela riqueza financeira, realmente. E olhando para esse viés, você tomou uma decisão. Você falou, não, eu vou decidir e eu vou fazer acontecer. E quando você percebeu, então, essa questão que a venda em si era uma vontade antes para ganhar mais dinheiro, mas quando você percebeu que, tipo assim, o que te falaram era mentira, que você não era vendedor, e realmente existiu o resultado. Seja R$1 ganho. Mas daí você falou assim, opa, eu entendi como faz. Primeiro foi uma decisão, como você mesmo falou. E a decisão eu não quero voltar para lá. Eu não quero de não voltar. Não quero mais aquilo ali. Eu não quero os outros dizendo que roupa eu tenho que vestir, que hora que eu tenho fome, porque é a hora que do meu almoço é a hora que eles decidem. Eu não quero que eles digam que hora que o meu sono acaba, que é a hora que eu tenho que entrar no serviço. Eu não quero que eles digam o pior de tudo, quanto eu mereço ganhar no começo do mês. Então, essa foi a primeira decisão. E foi uma decisão muito difícil, porque para iniciar no mundo das vendas, como é que eu vou dizer, autônomo, vamos dizer, né, o próprio empresário, você precisa investir. E como é que eu invisto se no começo eu estava com uma dívida de R$85 mil? Como eu falei no começo, eu nunca gostei de trabalhar para os outros. E aqui então, ressaltando, tem empreendedor que começa do zero, né? Sim. Aqui temos um que começou do menos 85 mil. Então, como eu nunca gostei de trabalhar para os outros, eu sempre fui tentando coisas. Pegava um biquinho aqui para os outros e tudo mais, mas eu sempre fui tentando as minhas coisas. E as dívidas foram ficando. Então, quando apareceu o negócio, eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha recebido não, isso eu ganhei. São duas coisas diferentes, tá? Ganhar é quando eu pego e falo assim, toma aqui esse celular para você. Por que não? Eu tô te dando. Isso é ganhar. Sim. Agora, toma aqui esse celular, planta uma bananeira aí e dá uma estrelinha mortal para trás. Bom, você está recebendo, você fez algo por aquilo, então você recebeu. E eu ganhei um celular do meu irmão, na época um iPhone 5, em 2013, valia uns R$1.800.
Eu tinha ganhado esse celular do meu irmão fazia umas 2 semanas. iPhone 5 lindo, branco, coisa mais linda. Sonho de consumo Sonho de consumo, principalmente do pobre. E a hora que eu vi aquilo, eu falei, caraca, que celularzão e tal. E aí aparece uma oportunidade de negócio, onde eu tinha que investir R$ 2.300 aproximadamente para pegar uma quantidade em produtos que eu ia revender e ia ter o lucro em cima, né? E aí, venda básica, né? Compra produto com desconto, vende com lucro. Ótimo. Uhum. E aí eu peguei esse celular, primeiro eu pedi o dinheiro emprestado, porque eu não queria me desfazer do celular. Então, a dica é, vai em busca de alguém que te ajude nesse começo, se não tem como, se não tem outro jeito, você tem que ir atrás. E ajuda não é palavra positiva, gente, às vezes ajuda é dinheiro mesmo. Isso, é dinheiro, né? Não precisa, eu acredito, tanto que eu ouvi, né, da não, vai família, fundo, né? Vai lá e tal, eu te ajudo e tal. Mas, e aí eu falei, eu preciso de grana, cara, eu preciso começar. E aí eu vendi aquele celular que eu tinha na época, vendi o celular, vendi uma bicicleta velha que eu tinha em casa e uma caixa de som que eu tinha no carro que estava em busca e apreensão. Meu carro já nem estava dormindo em casa mais, porque estava BO mesmo, estava complicado. E aí eu peguei e vendi essas coisas que eu tinha e comecei o negócio, iniciei o negócio. Quando que eu decidi, quando eu vi que aquilo era o meu negócio, que eu tinha que fazer aquilo, foram alguns pontos. Primeiro ponto, quando eu decidi fazer, no fator decisão, eu estava com meus 24 anos aproximadamente, e eu falei, se eu fizer uma faculdade agora, 24 para 25 anos, se eu fizer uma faculdade agora, eu vou terminar ela com 30. 5, 6 anos de estudo mais ou menos. Sim. Se eu terminasse ela com 30, olha isso, eu ia estar final de 2019 me formando, entrando em 2020. Com o diploma na mão. Com o diploma na mão, entrando numa pandemia. Ia ser o caos na minha vida. Ia ser a pior decisão que eu tinha tomado na minha vida. Não que a faculdade seja uma decisão horrível. Ela só não é única. Não é única. Então eu decidi por fazer esse modelo de negócio e vender produtos. No primeiro mês eu já consegui faturar mais de R$4.000 líquido. Então eu falei, eu não preciso realmente de uma venda. Da venda direta. Tipo, olha aqui esse celular, compre aqui esse celular, me dê aqui seu dinheiro e assim por diante. E eram cosméticos e perfumaria e consegui fazer muito rápido isso. Na minha cabeça fez sentido muito rápido a história de shampoo e sabonete, desodorante. Falei, cara, todo mundo usa, então eu consigo vender. E fiz dinheiro muito rápido, mas eu decidi não dar errado. Eu decidi que ia dar certo. E aí a pergunta é, mas e aí, por quanto tempo que você ia tentar? Só até dar certo. Aí eu parava de tentar. Ah, não deu certo ainda, então preciso continuar. Então eu meti a cabeça e falei assim, cara, eu vou bater aqui até abrir um buraco. De cabeça, não importa. E aí eu fui. Só que quando você toma uma decisão dessas, e você realmente vai fazer, parece que Deus está... Eu costumo dizer isso, que antes de ficar bom, vai piorar. Então pode ser que tá ruim, e aí antes de ficar bom ainda vai piorar um pouquinho. Porque é Deus falando assim, será que você quer mesmo isso que você está me pedindo? Deixa eu ver. Experimenta isso aqui para ver se você quer mesmo. Vamos ver se você vai continuar depois disso aqui que eu tô te dando. Deus são as dificuldades. São as dificuldades. Os desafios. Desafios em geral. E eu peguei e segui e falei, não, vai dar certo. E quando eu penso nisso, eu vou fazer até dar certo, parece que Deus fala, aí não tem jeito, quer mesmo, então toma. Então, é mais ou menos isso, sabe? Que é o que passa na minha cabeça, meio louco às vezes, mas é o que passa na minha cabeça. Então toma, já que não vai ter jeito, você quer mesmo, de verdade, e lógico, que Deus vai fazer um parâmetro se é bom ou não, mas beleza, toma, vai. E deu, e foi. E o negócio começou a caminhar para mim. E graças a Deus, desde então, daqueles R$85.000 de dívida, a gente já fez líquido mais de R$2 milhões. Não estou falando de faturamento, não, estou falando de receita líquida mesmo, de dinheiro que entrou. Casa, carro, mudou minha vida completamente, sabe? Saí de um golzinho que estava quase em busca e apreensão, uma parcela de R$300, para hoje uma Mercedes 0 km. Então, não é só sobre dinheiro, só sobre carros, mas é sobre mudança de vida. Eu mudei completamente a história da minha família através disso. Ah, mas uma Mercedes leva no mesmo lugar que o Fusquinha leva. Sim, eu concordo plenamente. Talvez não com o mesmo conforto, com a mesma segurança. E aí tem a ver com riqueza, né? Merecimento. Muita coisa, né? Isso. Se a gente fosse falar sobre tudo e detalhar tudo aqui, a gente ficava 3, 4 dias falando. Sim. Né? E talvez o pessoal que está ouvindo, ou vai ouvir, né, pense assim, pô, mas que negócio louco é esse, né?
eu assimilo sempre isso e entendendo, estudando, né? Entendendo tudo não, né? Mas estudando tudo que tem em relação ao empreendedorismo, eu sempre busco ter os exemplos de cada nicho de mercado, né? E aqui claramente, talvez quem está ouvindo já deve ter sido convidado a uma nova e grande oportunidade de vida. Sim. E realmente a empresa é o grupo Rinode. Isso. Eu gosto de falar, dar nomes, né? Porque assim, são oportunidades. Qualquer coisa é uma oportunidade. Vender picolé na rua, tem gente que é milionária vendendo picolé. Mas ele que vende? Não, ele teve inteligência de como fazer riqueza vendendo picolé. Não deixa esquecer desse cara, porque tem uma história de um cara lá em Bonito vendendo picolé. Aí, ó, né? Então, assim, são situações e talvez você agora fale, é Rinode, vou até desligar. Tudo bem, né? Talvez você está deixando uma oportunidade de lado. Não de entrar na Rinode, eu não estou te convidando a isso. É empreendedorismo. O que a gente está falando da história do Thiago é que ele teve... Essa é a minha história. A história... É a minha. A Rinode tem a história dela, né? Isso. Eu digo assim que nós somos seres coletivos. Ninguém vai fazer nada sozinho. Não. Ninguém. Então, a capacidade de decisão que você teve, Thiago, e a oportunidade que chegou à tua frente, também eu falo que é obra de Deus, né? E eu vou te falar que foi uma decisão difícil, porque quando eu decidi por fazer parte do Rinode Group hoje, que é um grupo que já está em vários países, não só no Brasil, mas quando eu optei por fazer parte desse grupo, naquele ano tinha saído reportagens no Fantástico e por aí, e vários jornais, sobre Telex Free, sobre várias outras empresas que se intitulavam marketing multinível. Quando o Rinode chega na minha porta, ela chega como marketing multinível. Então, na minha cabeça, eu falei assim, é igual. Então, é loucura eu fazer parte de um negócio desse. A minha esposa hoje, que era minha namorada na época, ela falou, olha, não funciona, isso você já viu e tudo mais, o tanto de coisa que está saindo na TV. Formada de advocacia, então ela já está mais assim, olha, formando... assim, assado, não tá funciona. Errado. Tá errado. Só que eu fui buscar informação. É diferente de opinião. Opinião, qualquer um dá. E, de novo, nada contra o tiozinho que vende cachorro-quente na esquina, mas ele entende de cachorro-quente. Então eu não vou perguntar para ele sobre um problema que eu tô no rim. Ele não vai saber. Para quem que eu vou perguntar? Para um médico. Então eu fui buscar informação quando o negócio apareceu para mim. E a Rinode que a gente está falando é porque é a minha história. Agora, a venda em si pode ser com qualquer negócio. Até o cachorro-quente. O rapaz lá de Bonito que eu estava falando para você, ele é apelidado, o nome dele, né, artístico é Olha. Porque no balneário... ele pegava, olha que louco, ele pegava um isoporzinho por conta própria, há muitos anos no balneário municipal, enchia de picolés que ele comprava e colocava esse isoporzinho e saía gritando no balneário, olha o picolé, olha, olha. E o povo começou fazendo aquelas piadinhas, tem pão para mulher de sempre. Esse cara começou a vender picolé no balneário, aí de repente ele conseguiu comprar uma casinha vendendo picolé. Se aparecia um lote para carpir, ele ia lá carpir o lote também, não tinha problema nenhum. E ele conseguiu comprar outra casinha. E aí, de repente, ele já tinha umas 10 casas compradas, vendendo picolé e carpindo lote. De repente que eu falo, parece que foi rapidão, mas são anos e anos. Recentemente, ele era dono das 3 lanchonetes do balneário. O balneário só tinha 3 lanchonetes, as 3 eram dele. Olha só. Então ele não entrou rico e comprou os negócios. Não, ele entrou pobre por baixo. Ah, tá vendendo? Peraí. Tum, abraçou. Então, pode ser em qualquer área. Inclusive vendendo picolé, o cara pode ficar gigante, o cara pode ser um cara muito forte. E uma coisa muito importante que eu comecei a perceber também, que empreender em qualquer área tem muito a ver com aquilo que a gente está falando sobre estudar. Né? Então, depois que você tomar uma decisão, eu digo assim que cada vez que a gente tem um conhecimento a mais, a gente fica mais burro, né? Porque então, se algo apareceu que eu não sei, então eu sou menos capacitado. Eu não sou tão inteligentão quanto eu achava. Exatamente. E aí bate o nível da humildade nas pessoas. De aprender. Exatamente. E falando em aprender, né? Então, a buscar por conhecimento... Aí você então teve um motivo. Bom, se vender eu consegui. Mesmo me falando que eu não daria para isso, né? Você assim mesmo
começou a buscar por desenvolvimento, falou, não, peraí, mas a venda, ela dá para fazer o óleo ali do cara do picolé e acontece. Isso. Mas para condicionar a ser mais, precisou tomar outra decisão. Do mesmo jeito que ele precisou aprender sobre gestão, eu também precisei aprender outras coisas. Esse que é o ponto, eu precisei aprender. Isso é óbvio. Isso. Então, quantas coisas que você teve que, então, mais do que numa faculdade, buscar, porque não é igual a uma faculdade, quando você quer buscar por conhecimento de algo específico. Você tem que procurar. Isso. Você não vai se cadastrar lá, fazer na faculdade você tem que esperar chegar o semestre e tal, para poder fazer tal coisa. Aqui não, que você tem que ir na caça. E aí, quantas coisas você percebeu, e aí por reconhecer mesmo, e eu acredito que isso é muito importante para todo empreendedor, reconhecer as suas limitações. Show. E aí você foi buscar por melhorar, né? Ampliar as suas capacidades. Como foi isso? Então, entendendo que então você tinha um negócio na tua mão, não era só produto para vender, comprar e vender. Então, você tinha um negócio e você precisava aprender coisas a mais sobre isso. Como foi também tomar essa decisão? Porque daí vem aquela outra situação. Bom, agora eu tenho que investir. Isso. Que é o que as pessoas pensam que perde tempo, né? Isso. Parar, planejar, estudar para praticar. É que é diferente de gastar. Eu estou gastando tempo. Não, você está investindo tempo. Você vai ter retorno sobre aquilo, você está investindo tempo. Tem gente que fala que gastou 60 mil na faculdade. Gastou. Gastou. Provavelmente você gastou. Gastou. Mas primeira coisa que a galera precisa entender que é fatal. E não, se você não entender isso, não adianta você tentar nada na sua vida. É louco isso que eu vou falar para vocês. Vai chocar a sua cabeça de tão simples, mas é um negócio que se você não entender isso, não vai funcionar. Nada que você fizer. Você só vai ser bom depois que você for persistente. Primeiro você tem que ser muito persistente para depois ser bom. Então, resumindo, seria: primeiro você insiste bastante, aí você fica bom no negócio. Então não adianta, a hora que eu for bom, a hora que eu aprender tudo, aí eu vou fazer. Não, você só vai saber, só vai ser bom depois que você fizer um bom tempo. Então, antes de ser bom, você precisa ser persistente. E aí eu fui buscar informação. Onde? Na fonte. E fui atrás. Hoje, se eu for analisar tudo que eu já investi em treinamentos, sem dúvida, eu investi mais do que seria numa faculdade. 150, 200 mil reais, fácil. Eu já investi em treinamentos, em workshops, em seminários, em cursos, cursos de 2, 3 dias, cursos de 2 horas. Mas eu fui catar informação, buscar, porque eu não sabia fazer aquilo. E é um quebra-cabeça, né? Nossa, o empreendedorismo é um quebra-cabeça, que ele não tá e não tem a imagem antecipada, né? É um quebra-cabeça sem pular de um avião e montar o paraquedas, né? Mas o que eu entendi tinha um monte de gente fazendo e tendo resultado. E eles são ser humaninho igual eu. Se eles conseguiram, por que cargas d'água eu não consigo, cara? Normalzinho. Tinha gente que tinha menos qualificação que eu, tinha gente que tinha menos braços do que eu, menos pernas do que eu, sabe? Pessoas não tinham as pernas, pessoas não tinham os braços e estavam fazendo mais do que eu. Então não faz sentido eu não conseguir fazer aquilo. Então era simples. Eu só preciso saber onde que está essa informação, eu quero ela e aí eu vou colocar ela em prática. E foi o que a gente fez. Estudei, aprendi e comecei a colocar em prática. Tanto que hoje a minha missão ela é um pouquinho diferente de apenas cadastrar novas pessoas para revenderem produtos, Thiago revender produto. Hoje a minha missão mudou um pouco de figura. Porque do mesmo jeito que eu estava lá naquela situação no meio de 2013, eu sei que muita gente está hoje nessa situação. Refém de um emprego, refém de uma vida que os outros dizem que você tem. Que você é isso, que você é aquilo. Então a minha missão é mostrar para essas pessoas que do mesmo jeito que eu pude dar a volta por cima, qualquer um pode dar a volta por cima. E isso através das vendas. A hora que um médico entender que se ele aprender a vender, ele vai receber mais do que o outro médico que não sabe vender, ele vai virar uma chave na cabeça dele e vai falar: caraca, onde que estava isso que eu não sabia? E isso é em qualquer área. Ah, mas eu só trabalho no administrativo interno de uma empresa, só tenho contato com o meu chefe, mal é mal ainda. Excelente, por isso que você não é promovido, porque você não aprendeu a vender. A partir do momento que você aprender a vender melhor o seu peixe, é uma frase antiga, né? Uma expressão, quando você vende o seu peixe, você vai crescer mais, você vai ser mais promovido.
Então, é como eu costumo dizer, que eu estava até falando no começo, destino. Destino não é um negócio que alguém montou para você. É simples. Vamos pegar a palavra destino. Quando você entra num aplicativo de carro, de busca de Uber, né? Essas coisas assim, você vai pedir um Uber, o que aparece lá em cima? A sua localização atual. E embaixo aparece o quê? Destino. Para onde você quer ir. Para onde você quer ir. Aí que está o ponto. E essa é a decisão. Destino. Né? Para onde você quer ir. Alguém vai te levar, né? Alguém você vai ir. Você decide e o destino é você que escolhe, pô. Quando você entende que o destino não é um negócio que alguém escolheu por você, não, você que escolheu. Eu quero ir na casa da minha sogra. Destino, põe o endereço dela. Eu quero ficar rico. Destino, ficar rico. Destino, ficar pobre a vida inteira. Ficar pobre a vida inteira. Destino e vou. Então, eu escolho o destino. Então, a gente tem que, às vezes, ressignificar as palavras, sabe? As palavras, elas vêm pra gente e, por muito tempo, a gente carrega elas achando que é aquilo, sabe? Sim, e eu falo assim que ressignificar é que muitas das terminologias vêm da busca pelo conhecimento, né? Por estudar, mentalidade, todas essas coisas. E é tão fundamental, e nos dias de hoje, depois de toda essa questão da pandemia, as pessoas voltarem para dentro delas próprias, né? De entender como eu penso, não é o que eu penso, não é onde eu quero ir. É por que motivos eu quero estar lá, né? E aí mora a questão da terceirização, né? Parar de terceirizar, porque Deus até deve se questionar. Fala, cara, eu falei que ele podia decidir o que ele queria, e agora está dizendo que eu que levei ele para lá. Né? Deus deve ficar meio assim, pô, né? Antes eu tivesse tomado conta de tudo, eu mesmo, né? Vai para lá, vai para cá. Então, assim, são situações, e aí vem talvez uma base de estudo, e eu sei que você faz isso, e hoje a missão, então, ela se tornou maior. Porque eu digo assim que o autoconhecimento, ele traz responsabilidades, né? Isso. Tipo, saber de algo que dá para ajudar alguém pode ser uma merda na vida de um monte de gente. Porque ela não está disposta a fazer algumas coisas. Então, muito cuidado. A gente fala que é bom buscar conhecimento, estudar, mas cuidado, tá? Que junto com o conhecimento vem a responsabilidade. E dela não dá para fugir. Não. Do estudo até você foge, você engana, você enrola, né? Mas de responsabilidade não. E hoje a tua missão, ela está muito forte na questão responsabilidade, não da tua própria vida, mas a tua vida ela já está se movendo em função de tudo que você faz pelos outros. Isso. Que é outro precedente da venda e que as pessoas não se atentam. Porque a venda simplesmente é fazer algo de bom na vida de alguém. Entregar a ela a solução de um problema, entregar a ela um produto que vá resolver ou dar prazer a ela de alguma forma. É a diferença do vendedor para o profissional de vendas. Isso. O quanto isso hoje tem um peso que te move muito mais, sabe? Que aí os barulhos, né? Os julgamentos, tipo assim... cara, é só uma música longe daqui, né? Nem entendo o que eles estão falando. Isso. Qual o peso disso para aquele que aí busca hoje tomar uma decisão de ter resultado na vida independente da área? Essa questão do autoconhecimento representado por responsabilidade e o tamanho das coisas hoje na tua vida que isso traz. Eu consegui entender, Ederson, que você só aprende, chega a adquirir o conhecimento de 95%, 98% do conhecimento cravado na sua cabeça e no seu coração quando você ensina. Então, um professor de matemática, um professor de qualquer coisa, ele é muito bom naquilo porque ele repete aquilo todo dia ensinando alguém. Então, ele sabe o negócio. Só que aí surge uma dúvida de algum aluno que ele não lembra exatamente. Ele vai buscar informação para entregar. E nessa de buscar informação para entregar, ele busca uma outra informação diferente para entregar para o outro. Ele vai cada vez aprendendo mais. Então, é uma missão pesada porque você está entregando informação para aquela pessoa de como fazer aquilo na vida dela. Então, se você não acredita muito forte que aquilo realmente é algo, uma missão e que você vai mudar, impactar a vida da pessoa, não vai funcionar da mesma forma que funcionou para mim. Como eu costumo dizer nos meus treinamentos para minha equipe, se você não acredita que isso aqui vai funcionar para você igual funcionou para mim, já não vai funcionar. Já está estabelecido. Se você acredita que o Thiago conseguiu porque o Thiago fez isso ou fez aquilo de errado ou coisa e tal, você já não vai conseguir se você for uma boa pessoa.
Então, o primeiro ponto é ter essa crença muito enraizada de que aquilo pode salvar aquela vida. A venda, como eu costumo dizer, a diferença do profissional de vendas para o vendedor, que é o vendedor, a palavra vendedor ficou meio que satirizada, virou piada, virou comédia. Se nada der certo, vai vender alguma coisa. Vai vender alguma coisa. Só que o que a galera não se ligou é que o porquê isso aconteceu é que o vendedor ele é visto assim porque o vendedor tem fama de entubar os outros. E mais do que nunca na pandemia a gente viu que entubar é sinal que é ruim, que deu ruim, que não é bom. Então o vendedor tem essa fama de o cara vai querer tirar tudo que eu tenho, vai tirar tudo de mim. Se eu entrar lá, aquele cara vai me deixar pelado. Mas por quê? Porque o cara está interessado em fazer aquela venda. Ele não está interessado em vender para sempre, ele está interessado em vender para agora. E são duas coisas diferentes. Eu não quero um cliente para hoje, eu quero um cliente para sempre. Eu quero um cliente que toda vez que ele precisa... O cara nem é meu cliente de carro, porque eu não vendo carro. Mas quando ele quiser comprar um carro, ele vai ligar para mim. Falar, Thiago, você me indica alguém para me vender? Por quê? Porque eu criei uma confiança tão forte com ele, que ele sabe que se eu falar, ele pode avalizar. Sim. E nisso você abre um leque de possibilidades de negócios. Eu quero comprar um imóvel. Pô, Thiago, o que você acha? Onde que eu posso ver isso? Pô, mas eu vendo perfume, eu vendo cosmético. Não tem nada a ver com isso. Não, peraí, tem sim. Você criou uma amizade com o cara tão forte que ele confia em você. Mas por que ele confia em você? Porque no dia que ele foi até você disposto a gastar R$500, você mostrou para ele que R$300 resolvia o problema dele. Sim. E aí ele olhou para você e falou assim, opa, esse vendedor aqui é diferente. Eu vim com 500, ele me vendeu só 300 porque ele viu que eu não precisava de tudo aquilo. Ressignificou na vida dessa pessoa que tipo o vendedor é um cara que resolve o problema. Exatamente. E aí gera autoridade e confiança. Exatamente. E a venda é isso, é você solucionar o problema de alguém. Mas sempre um problema? Sempre um problema. Mas esses dias eu estava num podcast do pessoal e eles falaram assim, mas então como é que eu faço para comprar um controle? Se eu vou lá no camelô querendo comprar um controle, não tem um problema. Eu falei, tem, você não tem um controle. Então é solucionar um problema. Então tudo é um problema, só que talvez não é um problema de vida ou morte. Então tem que... A famosa cena de Lobo de Wall Street, né? Que é a venda de uma caneta. Essa caneta, né? Mas tem gente que fala assim, idiota, isso é coisa de filme. Tá, mas tudo que você precisa é porque é uma necessidade que existe. É coisa de filme, mas o cara que inspirou o filme tá bilionário fazendo treinamentos, explicando como vender uma caneta. Então, é julgamento dos outros, né? Então você pode achar que é coisa de filme ou você pode se tornar o filme. E aí tem a situação que eu falei, né, Thiago? Tipo, que saber como vender uma caneta traz uma responsabilidade muito grande, né? Sim. E aí vai fazer a pessoa trabalhar, né? Exato. E aí a pergunta é, no teor da decisão que você quer tomar da tua vida, você só está com vontade de ter algo? Eu quero ter a Mercedes do Thiago. É uma vontade. Qualquer um tem uma vontade. Né? Eu tenho Essa é uma vontade, né? Mas agora, qual é o tamanho da responsabilidade que eu tenho comigo mesmo a respeito dessa vontade? Isso. O que eu vou fazer? Então, eu sempre costumo dizer assim para as pessoas que desejem o que os outros têm, o que o outro tem. Mas mais do que isso, deseje ser semelhante o possível naquilo que fez ele conquistar aquilo. E aí é modelagem, é exemplo, é só caminhar do lado e mancar do mesmo jeito. Se deu certo, vai dar. Vai. Mais ou menos, não sei. Pode demorar mais, pode ser mais rápido, de acordo com a velocidade de cada um. Isso. E falando em velocidade, Thiago, depois do comercial eu quero que você fale sobre como lidar então com essa questão do tempo. Ver um sentado do teu lado, do lado direito, com muita coisa, e do outro lado o outro que não tem nada, né? E você no meio, e daí você fala, cara... Eu vejo muito isso, viu? Isso, então eu quero que você fale sobre isso, porque tem muita gente que abre negócio no fervor, no calor da emoção do outro, mas ela não para pensar. É assim que a gente adquire dívida, né? Bastante. Tá? Então a gente já volta depois dos nossos comerciais para falar sobre isso. Bom, de volta aqui no programa Meu Bairro Negócio, Bate-Papo Empreendedor com o Thiago César. 8h41 da manhã, hoje quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Como eu falei logo no início do programa, o melhor dia da sua vida até agora. Se assim você decidir, tá? O sol tá aí, ele não sai nem à noite, ele deixa de existir. Ele só não está sendo visto, né? Então isso é que nem oportunidade, né? Às vezes a gente fala, não está aqui. Tá.
Só preciso esperar o tempo para ela surgir, né? E falando em tempo, Thiago, como foi então para você tomando a decisão, percebendo que deu certo, né? No caso, tipo, você teve um resultado e entenda você que está ouvindo, o resultado é aquilo que melhora a sua vida, não são 5 milhões. Talvez R$1 que você ganhe, você aprendeu como ganha R$1, agora você só precisa multiplicar essa capacidade. Então, todos nós temos uma evolução. Percebendo então a sua evolução, né, baseado no que tinham te julgado não ser capacitado, né, você falou, opa, vendi. Só que aí veio aquela questão entre você estar no meio de duas pessoas, uma com muitos resultados e outra com nenhum resultado. Como foi então combater os pensamentos, né? Porque na nossa mente fica, né, o tique e o teco fica ali, ó, fala, não, você vai para cá, ó, vai dar tudo errado aqui. Não, você... Como que foi lidar com isso? E aí tem a relação tempo, né? Entender o tempo para você. São várias coisas. Até anotei aqui a hora que você falou, porque senão eu ia esquecer de falar cada coisa. Primeira coisa que o brasileiro tem aquela é conhecido, tá, da gente. E eu vou falar da gente porque a gente vive aqui, né? Fora, o povo diz que a gente tem uma síndrome de vira-lata, né? Que a gente não pode se sentir rico, a gente não pode falar que a gente tem as coisas. Então o cara foi lá e conquistou um monte de coisa, só que ele tem vergonha de falar que ele tá bem. Sabe, se você chegar, isso é por conta do viés cognitivo negativo que a gente tem dentro do cérebro, que tudo vai apontar para você, para desgraça ser mais fácil de acreditar. Isso aí você precisa treinar, procurar alguns cursos, treinamento comportamental, até você ficar bem, né? Entender isso. Então assim, se eu chego pro cara e falo assim, rapaz, a coisa tá feia, hein? Aí o cara fala, ih, tá mesmo, hein? Se eu falo pro cara, rapaz, você vai ter uma Ferrari, ainda esse ano você vai ter condições de ter uma Ferrari. Que nada, a coisa tá feia, tô devendo, a coisa tá preta, nada a ver isso aí não, o cara tira onda. Se eu falo pra ele, bicho, as coisas vão piorar, ele fala, ih, pior que vai mesmo, hein? Então, ele tem tendência a acreditar no negativo já é de praxe isso. Por isso que eu falo que é mais fácil o cara acreditar que é mais difícil acreditar que você pode ser rico do que realmente ser rico, fazer os trabalhos de ser rico. Como você estava falando para mim sobre dar certo, sobre resultado, tem 2 pontos sobre dar certo e sobre resultado que eu ressignifiquei. Ressignificar é mudar a visão, mudar o significado que eu tenho daquilo. Primeiro ponto, dar certo. O que é dar certo para você? Então, vou usar o meu exemplo. Eu nunca na vida recebi mais de R$1.000 por mês em um emprego. Então, você concorda comigo que se eu recebesse R$2.000 por mês dentro desse negócio, eu já teria dado certo? Tinha sucesso 100%. Já tive sucesso. Então, dar certo depende. Esses dias um rapaz falou, cara, mas eu não consegui dar certo nesse negócio. Eu falei, mas espera aí, você está fazendo 3.000 por mês com o negócio, com as vendas. Aí o cara me falou assim, mas eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Eu falei, mas quando você chegou aqui, você não recebia nem 1.000 por mês no seu antigo emprego. E agora você está fazendo 3, você acha que você não está dando certo? Espera aí, cara, você está dando certo. Esse é o primeiro ponto. Mas eu não tenho resultado. Eu falei, claro que tem, você tem R$3.000 de resultado por mês. Olha que louco você falando isso. Eu só para dar uma brechinha sobre o ponto de vista, como isso é destrutivo, né, cara? É muito complicado. E por isso que eu sempre incentivo a galera a anotar. Vendeu, anota a sua venda. Porque quando a pessoa trabalha com venda por conta própria, ela não tem gestão financeira. Porque a vida inteira nunca foi ensinado isso na escola. Então o cara vendeu um negócio de R$100 que só 50 é dele, só 30 é dele, ele pega e paga a conta com 100 ao invés de tirar uma parte para recomprar produto e assim por diante. Então já está tudo errado. Então a visão e às vezes o trabalho da liderança é chegar e mostrar para a pessoa. Professor. Abrir o olho, que é o professor, está mostrando ali. Outra coisa, resultado. Eu ouvi muito isso. Quem não trabalha não tem resultado. Tem sim. Como eu costumo dizer, tem resultado. Pô, Thiago, mas então me conta como é que faz para não trabalhar e ter resultado. Falou, é só não trabalhar. Aí você vai ter um resultado de bosta. Perdão da palavra. Sim. Mas você teve resultado, pô. Não, mas eu engordei muito, eu não tive resultado. Teve resultado, você engordou, que foi o meu caso. Sempre é resultado. Sempre é resultado. O que pode acontecer é, você não gosta do resultado. E aí você acha que não é um resultado. Mas sempre é um resultado. Bom ou ruim é um resultado. É resultado daquilo que você fez, né? Numa equação de matemática, o resultado pode dar positivo ou negativo. Mas quando dá negativo, não deixa de ser um resultado.
Então, é importante a gente pegar e mudar a visão do que a gente tem sobre algumas coisas para ficar mais simples da gente seguir a vida. E continuando no assunto sobre essas pessoas, que tem algumas pessoas, tem algumas pessoas que estão muito bem e tem outras que não tem nada. Eu questionei isso com a pessoa que me cadastrou. Eu falei, cara, mas é todo mundo que vai conseguir ficar rico, que nem você está falando aí? Não é, fala a verdade. Ele falou, claro que não. Claro que não é. Não é todo mundo. Da onde você tirou que é todo mundo? Eu falei, porque do jeito que você me falou, parecia que todo mundo ia ficar rico. Eu falei, não, amigo. Se todo mundo ficar rico, você acha que vai funcionar as coisas? Não vamos ter ninguém para trabalhar. Pô, mas é meio grosso isso que você me falou, pô. Não, ninguém vai... Quem vai cortar o nosso cabelo e quem vai lavar o nosso carro? Falou assim, olhando dentro do meu olho. E pra minha mentalidade, na época, eu falei assim, cara, é muita arrogância da sua parte me falar um negócio desse, o trabalho do cara é importante. Ele falou, justamente, é importante também. E por isso que ele não vai ficar rico, porque ele decidiu que aquilo lá é pra vida dele. Agora, a oportunidade, esse mundo que você tá vendo, é pra todo mundo. Infelizmente, nem todo mundo é para este negócio. Então a gente tem que primeiro entender que vai ser assim, as pessoas têm escolhas, elas querem ser médicos, elas querem ser advogados, elas querem ser treinadores, cada um escolhe o que quer da sua vida. Então esse ponto me deixou mais tranquilo. Eu falei, bom, realmente, não vai ser todo mundo mesmo. Assim você não fica parecendo assim, tipo, mas se eu ficar rico, então eu vou usar pessoas, né? Tipo, eu vou maltratar pessoas, vou deixar pessoas pobres. Se você é bom e você tem esse significado na sua cabeça, você vai falar, você não vai querer ficar. Não, deixa eu ficar junto com eles, que deixam a gente estar junto. Isso, né? E pobreza é coletivo, né? A riqueza normalmente financeira, ela é mais solitária porque por vários motivos. As pessoas te julgam que você é snob, as pessoas não conseguem te acompanhar, então tem várias situações. Mas na pobreza a galera se junta mesmo. Sabe? Não é que os ricos não se juntam, mas é diferente o processo. Mas isso é outro tema para outra coisa. Mas enfim, eu consegui olhar aquilo e eu entendi um detalhe. Por que cada um tem seu tempo? E aí eu ouvi uma história que eu achei incrível, que traduz muito bem isso. Certo dia um cara estava na praia e parou uma pessoa que estava fazendo artesanato na praia e falou assim, fulano, quanto tempo para eu chegar no restaurante mais próximo? E aí a pessoa fazendo artesanato olhou pra cima assim, voltou e continuou fazendo artesanato. Aí o cara falou, deve ser meio surdo, ou sei lá. Ei, quanto tempo pra chegar no restaurante mais próximo? Aí ela olhou de novo, continuou mexendo e tal. Ele falou, você é surdo? Tô perguntando quanto tempo pra chegar no restaurante mais próximo. A pessoa olhou de novo, não falou nada e seguiu. Aí falou, tomar banho, vou embora aqui. E foi andando. Quando o cara tava mais ou menos uns 100 metros, a pessoa que tava fazendo artesanato levantou a cabeça e gritou, 2 horas. Aí o cara falou, peraí, mas você tá me tirando? Por que você falou? Aí voltou lá e falou assim, por que você não falou a hora que eu perguntei? Aí a pessoa virou pro cara que perguntou e falou assim, porque eu não sabia qual velocidade você ia. Então como que eu vou te dizer quanto tempo é o restaurante mais próximo? Então, até na hora de fazer as perguntas, que venda tem muito a ver com fazer perguntas, você precisa aprender a fazer as perguntas para que você tenha as respostas que você quer. Então, nesse caso, como é que eu vou saber quanto tempo é o teu restaurante mais próximo? Qual velocidade você vai? Para eu poder te dizer. E aqui é a mesma coisa. Então, tem pessoas que chegaram depois de mim e têm resultados maiores do que os meus. Tem pessoas que chegaram antes de mim e têm resultados menores do que os meus. Mas tudo depende de uma série de fatores. Um deles é a velocidade. Depois da velocidade por quanto tempo você consegue manter esta velocidade. Que isso é importante constância, também. né? Que é a constância. Como eu disse, só vai ficar bom depois de ficar constante. Não tem jeito. Então, tem esses fatores que a gente tem que levar em consideração. E quando você consegue entender essas coisas, aquelas vozes na sua cabeça falando, mas nem todo mundo consegue. Mas o fulano tá há mais tempo e não tá ganhando dinheiro. Começa a fazer sentido. E aí começa a ficar mais leve e você começa a entender as coisas e falar, não, beleza, tá tudo certo, é assim. Mas por que você ainda não tá bilionário que nem o fulano tá? Porque eu ainda não fiz igual ele, eu não fiz na mesma intensidade, eu fiz uma intensidade menor, eu tive outros fatores. Outra coisa que é muito importante a galera entender, você não sabe qual foi a estrutura familiar daquela pessoa, qual foi a estrutura financeira daquela pessoa, para ela ter o resultado que ela tem. Talvez ela teve uma estrutura familiar muito melhor que a sua.
Que eu digo estrutura familiar, não falo de financeiro só não, estou falando de estrutura mesmo. Sim, de pai, mãe, apoio, família, apoio. Educação. Exatamente. Então, não dá para você medir a sua régua pela régua do outro por conta disso. Você não sabe como é que é. E muito menos pela rede social. Esses dias me falaram assim, poxa, nossa, que seu filho é lindo, ele só sorri. E realmente meu filho, cara, é muito sorridente. Ele acorda sorrindo, tudo ele tá sorrindo. Quase que 100% das vezes. Ele nunca chora. Ele chora, pô. Ele reclama quando ele tá com fome, ele reclama quando ele tá com sono, ele chora, ele faz manha de vez em quando. Só que isso eu não posto na rede social. Porque para que eu vou postar o guri chorando? Então a rede social é um lugar que não dá para você tirar base. Porque as pessoas não vão postar tristezas, elas vão postar as alegrias. Muitas vezes as pessoas falam assim, você vai poder me acompanhar tudo que eu faço. Depende. Você vai acompanhar tudo que eu quero que você acompanhe. Depende. É diferente. Eu digo que tem que ter muito cuidado, né? Eu falei antes, assim, tipo, tem gente que fala assim, não, você pode ser quem você quiser. Eu falo sim, a partir do momento que você souber quem você é. Isso. Você tem que ter a tua base, tem que ter um entendimento. É que nem você falou assim, tipo, eu não vou mostrar meu filho chorando. Não faz sentido. Cocô, xixi, né? Tipo assim, não, você vai mostrar ele sorrindo. Isso. As pessoas não entenderam ainda que rede social é um álbum de fotos. E álbum de fotos você faz pose. E não tem pra onde correr. Vai tirar foto de alguém chorando. Vai ver se alguém gosta de ser mostrado depressivo, chorando, reclamando. Não vai. Só que a vida nossa, ela tem tudo isso. Porque esse é o equilíbrio da vida. Entre o medo e a coragem, a tristeza e a alegria. É saber equilibrar isso, né? Exato. É saber condicionar isso, não é juntar, não dá para misturar as coisas. É saber que cada uma coisa tem o seu lugar. Cada pessoa leva o seu tempo, cada coisa tem o seu lugar e, cara, o que não dá para você fazer é entrar num negócio e passar 3 meses e achar que você vai ficar rico. Abrir uma conveniência agora e daqui 3 meses não tô rico, eu vou fechar a conveniência? Calma aí. Talvez no 4º mês era o ponto que você ia ficar rico. Acho pouco provável, tá em 4 meses. Mas um exemplo. Por mais que dizem que dá, é mentira, viu? Isso é mentira. Então, assim, talvez, pensa comigo, se você não tivesse saído da fila, talvez sua senha tinha sido chamada. É igual uma fila, você tá lá fazendo. Quando você desiste, você sai da fila. Se você sair da fila, a pessoa que tá chamando não pode chamar a sua vez. Até vai chamar, mas você não tá ali, passa para a pessoa de trás. Sim. Tiago, e tem uma relação muito forte com os padrões, né? Tipo, os padrões daquilo que a gente aprendeu, do que a gente ensinou. Eu mesmo, eu decidi, né, viver de treinamento, de entender um propósito de vida. E para mim é incrível. E muitas vezes eu me pego durante o dia e falo, nossa, mas agora é 2 da tarde e eu tô comendo. O horário de almoço não é essa. Sabe? As crenças elas ficam ali a todo momento, né? Tipo assim, que nem você falou, tipo, a hora de acordar, de dormir, o que eu vou fazer, eu trabalho à noite. Mas o que é o trabalho, né? Então as pessoas elas acabam se alienando a padrões e esses padrões determinam a vida e aí sim existe um destino, né? Isso. É só olhar o padrão de pensamento da pessoa, você sabe até onde que ela vai cair. E sempre o destino é você que coloca. É sempre. Você pode mudar ele de acordo com essas mudanças que você está falando, você pode alterar e vai indo. O destino é sempre você que escolhe. Questão de, você falou de horários, a gente tem um negócio assim, tipo, poxa, 12h, hora de almoço. Por quê? Segunda-feira é dia de trabalhar. Quem disse? Domingo é dia de descanso. Cara, fisiologicamente, sim. Precisa tempo de dormir, tempo de comer. Ter os horários melhores, de acordo com a sua meta, o seu objetivo e assim por diante. Por exemplo, a gente passou o domingo inteiro em treinamento agora, domingo. Só que segunda-feira eu levantei 12h da cama. Mas tá errado, Thiago. Como assim segunda-feira? Né? Segunda-feira, só que assim, tipo, do mesmo jeito que o cara acha errado eu levantar 12h na segunda-feira, ele também achou, pô, como assim que você tá domingo trabalhando? Eu não quero essa vida pra mim. Que o que é domingo é dia de descanso. Quem né? disse? Né? Exatamente. Fala assim, não, mas é que, né, tipo, na construção do mundo foi mais, é que Deus acabou o serviço dele, então ele descansou, né? Ele acabou, exatamente. Você acabou o teu já? Né? Você não acabou. Às vezes algumas pessoas falam assim, mas domingo, Ederson, foi, domingo você comeu e tomou água? Sim, então trabalha. Não tem maldade com isso. A ideia é você poder fazer com que o seu sábado e o seu domingo seja o dia que você quiser. Porque muitas vezes acontece no caminho do empreendedorismo de você não poder passar aniversário com os pais, com a esposa, datas comemorativas com essa galera. Só que se você tem uma estrutura boa familiar de
E aí você pode montar isso, tá? Você pode não ter vindo de uma estrutura familiar boa, mas você pode montar isso. E isso você resolve com bate-papo, com ajustar as coisas, ajustar as velas. Estratégia, né? Isso. Chega e conversa, fala, olha, a gente talvez não vai poder passar o tal tempo junto porque eu estou trabalhando por nós. Eu estou buscando algo para a gente ter uma vida melhor. Não passei o aniversário da minha esposa junto com ela. Só que eu passei uma semana junto com ela, dando atenção sempre para ela, para fazer o que quiser. Viajei, fiz um monte de coisa. É melhor um dia do aniversário ou a semana inteira que eu posso tirar? Então não é aquele dia, pô, falar, tem que aproveitar hoje. Tem que aproveitar o hoje. Mas nem sempre para aquela função. Você pode aproveitar o hoje para fazer algo para sua família viver melhor. Então é aquela história. Para que o dinheiro serve? Para trazer mais conforto e segurança para você e para sua família. Sim. Agora, se você acha que o dinheiro não é importante, você acha que a sua família também não merece. Então é muito louco quando você começa a ressignificar as coisas, que os padrões mudam completamente. Pera aí, mas então dinheiro não é importante? Tá bom, então você está dizendo que a sua família não merece morar num condomínio fechado, que a sua família não merece ter mais segurança por estar num condomínio fechado, não merece o melhor plano de saúde que tem, sua família não merece essas coisas, não merece o seu filho, ele não merece... O que ele merece é o SUS? É a fila lá mesmo? Ele não merece um atendimento prioritário, um atendimento exclusivo? Tem gente que briga pelo direito e esquece da escolha. Exatamente. E tá ali, cara. Thiago, mas as coisas estão muito caras. Você só tem duas opções quando as coisas estão muito caras, porque as coisas historicamente nunca baixam. Elas sempre ficam mais caras. Ela pode dar uma baixadinha, uma coisa ou outra, existem alguns fatores e tudo mais, mas elas voltam a subir. Isso é história, não tem lógica isso. A gasolina baixou agora. Quê, né? Isso, a gasolina baixou um pouco agora. Mas vai subir, pode esperar que depois da eleição sobe. É lógico. Mas com ou sem eleição ia subir. A pergunta é, como você vai fazer dinheiro para pagar a gasolina? Isso. Ou não anda de carro. Ou não anda de carro, exatamente. Você tem duas opções. Ou você para de andar de carro, ou você ganha mais para abastecer e para poder continuar tendo o seu conforto. Cara, show de bola. A gente passou por mais de uma hora aqui. Eu falei, era mais que uma entrevista, né? Era um treinamento. Vai ficar gravado, a gente já está no finalzinho do programa. Thiago, temos aí 1 minuto e meio. Deixa uma mensagem, tá? Que você possa entender que para você fez sentido e que vai fazer sentido para aquele que quiser aproveitar, é claro, né? Sim. Então, mensagem. Quando eu comecei a me aventurar no mundo das vendas, como eu disse para vocês, me falaram que eu não podia. E parece clichê, mas vão falar para você que você não pode. Então, pega o que vão falar para você, é uma energia. Tudo que falam para você é uma energia que te jogam. O que você tem que fazer? Pegar essa energia, pega como se fosse uma energia mesmo na sua mão, assim, imagina ela na sua mão, e joga ela de volta da maneira que você quer que ela seja. Então é uma energia. O que você vai fazer com essa energia? Você não vai conseguir. Pô, é verdade, cara, eu não vou conseguir, eu sou ruim mesmo. Você não vai conseguir, eu vou mostrar pra você que eu consigo. Então, é a maneira como você reage sobre as coisas. Se eu pudesse deixar uma dica ressignifica tudo que falam pra você. Porque a maioria das coisas, como eu disse, quase que 100% delas, ela é baseada nas experiências da pessoa que está te dizendo com ela mesma. Quando ela fala que você não é capaz, é porque ela não acredita que ela é capaz. Então é mais fácil dizer que você também não é capaz, porque se você vencer e ela não, porque ela teve preguiça e não teve coragem, ela vai falar, pô, a gente veio do mesmo lugar, ele foi lá e venceu, então deixa ele aqui e segura aqui. Então segue, independente do que for falar. Como o Ederson falou das redes sociais, lá nas minhas redes sociais, por exemplo, no Instagram, eu compartilho técnicas e aprendizados meus nas vendas para que as pessoas consigam não errar sobre aquelas coisas. Então, se a galera quiser ter um pouco mais de informação sobre vendas, se quiser aprender um pouco mais sobre isso, lá eu informo. @ então, Thiago César. Simplão, Thiago sem H, César com Z, do jeito que está lá no perfil da rádio, Thiago sem H, César com Z, simplão, tá lá. E é assim, cara, eu estou à disposição para quem quiser multiplicar resultados, eu estou à disposição. Se for para somar, eu prefiro não participar. Eu quero participar das coisas para multiplicar resultado na vida das pessoas. Muito bem. Isso. Gratidão, parabéns, Thiago. Obrigado. Uma honra poder falar contigo. E que bom que você está ouvindo e vai ouvir.
considere uma frase, uma palavra do que nós falamos aqui, tá bom? Agora, 9 horas e 1 minuto, então finalizamos aqui mais um belo programa Meu Bairro Meu Negócio. E no sábado a gente volta, 7h31 da manhã, com Gabriel Bossi. A gente vai estar falando também sobre o jovem na política, que é outro assunto pertinente. Tem a ver com venda também. Muito. Então, forte abraço, que Deus abençoe e que você decida que hoje é o melhor dia da sua vida. Amanhã pode ser também, mas viva hoje, faça hoje para recompensar-se amanhã. Um forte abraço e até mais.